Derlei, melhor falar de novo, porque não estava gravando ainda. Tá. Esse livro, a mensagem que vai ser lida, Ciência e Amor, é uma mensagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Esse livro é editado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, e é ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido mediunicamente pelo médium Francisco Cândido Xavier. Tá? Então nós vamos ouvir a leitura da Luzia, depois vamos fazer a prece. E em seguida a Luzia vai comentar o texto e eu vou pedir para outra pessoa fazer o comentário. Portanto, fiquem todos atentos, né? Pode ler, Luzia. Ciência e amor. A ciência incha, mas o amor edifica. Está em Paulo, registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo, exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios, a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais, mas para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte. E só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Vamos então fazer a nossa prece, né? Senhor Jesus, Mestre querido, abençoa-nos neste momento em que estamos reunidos, em Teu nome, em torno dos Teus ensinos e dos ensinos daqueles que se colocam a Teu serviço, espargindo as mensagens de sabedoria e de libertação para todos nós. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pelas experiências, pelas provas, pelos sofrimentos e pela oportunidade de trabalho e de servir, porque é nessa experiência abençoada de viver, procurando servir a Deus, obedecendo às suas leis, que nos iluminamos,
que nos preparamos para a vida espiritual, mesmo estando aqui vinculados a um corpo físico. Obrigado, Senhor, e queremos que o teu amor, os benfeitores possam levar as tuas vibrações de saúde, de esperança, de paciência, de compreensão, de amor, enfim, Senhor, para todos aqueles que nós lembramos nos nossos envolvimentos e que, porventura, estejam participando dessa reunião, quer sejam encarnados, quer sejam desencarnados. É a nossa família que se reúne nesse planeta e nessa reunião abençoada de aprendizado e de louvor ao teu amor. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Que assim seja. Você pode comentar para a gente, Sim. Luzia? Essa mensagem, ela ontem deu, né, um momento assim de grande estudo no nosso culto ontem. Quando a gente fala de ciência, a gente olha assim para o nosso tempo, né, e vê a evolução dela, né? Até a Vera fez uma colocação, né, bem interessante, né? A gente está fazendo nossos estudos, participando das nossas reuniões, graças à ciência, né, à evolução da ciência. E quando ele fala, né, máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos, é algo assim impressionante, né? A gente, quando vê um avião, quando a gente está dentro de um avião, a gente fica se pensando, como é que pode, né, um transporte, né, tão grande e estar no ar, levando tantas pessoas. Realmente é algo, a ciência em relação à medicina, né? Essa evolução é algo que é grandioso mesmo, né? Mas Paulo diz que ela incha, né? E que se não tiver o amor, né, que é o que equilibra toda a nossa razão, né, toda a nosso aprendizado, esse amor que o Cristo veio nos ensinar, nada disso tem valor, né? Ele fala em vários exemplos aqui que a ciência descobre explosivo, mas esclarece o amor quanto à utilização deles, né? Então, a gente vai fazendo essa comparação, né? A ciência existe, ela é útil, mas sem o amor, sem essa compreensão, ela meio que se perde, né? E fica assim, não sendo tão útil quanto ela deveria ser, né? A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas, né? Foi o trabalho que Jesus veio fazer na Terra, de ensinar o amor e a valorização dele para todos nós, né? Se não tiver o amor, como diz a mensagem dele, né? Não tem caridade, não tem nada, né? Não tem nada concreto se a gente não tiver o amor acima de tudo. Ele encerra dizendo que o amor permanece em obscuridade, o mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Então, é isso que a gente vem aprendendo com a doutrina espírita, né? Essa importância valorosa da ciência, sim, mas que o amor, ele nos aproxima
de Deus, né? Porque foi isso que Jesus veio fazer, e sem o amor que edifica, tudo isso fica meio que, como diz Paulo, né, inchado, não, sem o valor real. É isso que eu Tá bom, de tá bom. ensinamento aqui da mensagem, tá? Tá ok, obrigado. Viu? Eu vou pedir para Sandra fazer o comentário para a gente, outro comentário. Estava pensando. Pensei, Sandra. Eu estava pensando ontem, né, quando a gente leu essa mensagem no culto, que enquanto a ciência, né, não for guiada, né, pelas leis de Deus e pelo amor ao próximo, né, aplicada com o interesse de servir à humanidade, ela não vai conseguir cumprir o seu papel, né? Eu acho que, resumindo, é isso, né? Enquanto a ciência, as descobertas, né, que tanto nos facilitam a vida, né? Eu fico me lembrando lá do Santos Dumont, né? Quando a Luzia falou do avião, ele não inventou o avião pensando no fim que ele teria, né? No propósito que a humanidade usaria, né? E tanto que ele não recebeu bem a notícia e não soube lidar, né, com... Eu acho que é isso, né? Se a gente pensar, não pensar, né, no bem de todos, né, na aplicação das descobertas que são tantas, né, a ciência não vai estar cumprindo o seu papel. É verdade. Tá bom, minha gente. Ótimos comentários. Vamos agora. Vanderlei, Oi. tem como abaixar a sua tela para a gente ver um pouquinho? A gente está vendo a luz. Agora tá dando para ver, né? Agora tá. Tá bom. Eu vou pedir para o Roberto projetar, é o capítulo 6. Você tem, Roberto? Do, do, do Libertação? Deixa eu ver, vou procurar aqui o livro. Aí vamos pedir a ajuda. Eu tenho aqui. O capítulo 6 observações e novidades. Ele começa assim, ó, grande número de entidades, não é isso, Sandra? A gente já leu, mas a gente ia trabalhar mais esse trecho, né? Isso. Pode virar. Acho que é a terceira página, né? Vê agora aí, ó. Peraí. É grande número. É a terceira página. Bom, pelo menos no meu computador aqui, não é no livro. Vai dizendo tem parágrafo assim, o instrutor confiou-se à pausa mais longa. Aí depois tem, e batendo-lhe esquisitamente nos ombros, mantendo-se num padrão de firmeza. Aí, Isso. Roberta, isso aí. Achou aí? Dá para aumentar um pouquinho a letra? Eu não posso, só ele. Aumentei, não?
Pô, Aham. tem como excluir essa faixa lateral, que aí melhora mais. Tentando. Como é que exclui? Ocultar barra lateral. Pede Ah, ajuda aos universitários aí. Ah, pra mim tá ótimo aqui, gente. Ah, João Emílio já voltou, né? É isso aí, João Emílio. Cheguei ainda há pouco. O João Luiz está por aí? eu Na acho que reunião, não. não. Eu não abri para ele, não. Tá. Tá ocupado. Tô com saudade do João Luiz. Eu também, meu parceiro de vôlei. Tá bom. Podemos começar? Então vou pedir para o João Emílio, já que ele está descansado, não fez nada, né? Começar a leitura aí. Vamos lá. Um grande número de entidades. Conseguem me ouvir bem? Estou ouvindo. Tá. Grande número de entidades em desfile nas vizinhanças da grade transportavam essas esferas vivas como que imantadas às irradiações que lhes eram próprias. Só um Nunca instantinho. vi... Só um instantinho. Aqui ele está introduzindo essa questão dos ovoides, né? Ele está percebendo essas esferas vivas, que são os ovoides, que ele vai explicar melhor mais para frente. Tudo bem, pode continuar. Nunca havia observado antes tal fenômeno. Em nossa colônia de residência, ainda mesmo em se tratando de criaturas perturbadas e sofredoras, o campo de emanações era sempre normal. E quando em serviço, ao lado de almas em desequilíbrio na esfera da crosta, nunca vira aquela irregularidade, pelo menos quanto me for até ali permitido observar. Inquieto, recorri ao instrutor, rogando-lhe ajuda. André, respondeu ele circunspecto, evidenciando a gravidade do assunto. Compreendo-te o espanto. Vê-se de pronto que és novo em serviços de auxílio. Já ouvistes falar de certo numa segunda morte? Não tem, engraçado, não tem é uma afirmação, né? Já ouviste falar de certo numa segunda morte? Sim, acentuei. Tenho acompanhado vários amigos à tarefa reencarnacionista, quando atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam ao corpo de carne. De outras vezes, raras, aliás, tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual, conquistando planos mais altos. A esses missionários, distinguidos por elevados títulos na vida superior, não me foi possível seguir de perto. Tá. Vê só a nota que tem lá embaixo. O perispírito, mais tarde, será objeto de mais amplos estudos das escolas espiritistas cristãs. Nota do autor espiritual. Tá. Vamos comentar esse material aí? Uhum. Até para o André Luiz era estranho, né? Que já tinha feito uma série de... Esse livro não é um dos primeiros, né? Por isso que eu estou falando isso, que ele já tinha tido algumas aventuras aí no mundo espiritual. Então, é uma coisa... E agora eu fiquei em dúvida se... acho que ele também estava em dúvida se ele não conseguia ver porque não deixavam, ou se é realmente raro essa situação. Isso é uma dúvida que eu estou agora. Tá. A impressão que me dá é que lá em nosso lar, isso não existia, Uhum. né? E nas outras ambiências inferiores, como essa daí, ele não tinha percebido isso, mas ele tinha ouvido falar dessa segunda morte. Uhum. Vamos refletir um pouco sobre essa segunda morte? Vamos.
Assim, o que mais me chamou a atenção foi a segunda morte ao contrário. Que a pessoa, em vez de reencarnar, ela vai para outra vida, né? Mas só que superior. Isso é bem interessante. Eu lembro também de ler num dos livros dele mesmo, dizendo que ele sai do corpo, do perispírito, que ele está em nosso lar, e vai visitar outro lugar. Vai visitar a mãe dele, né? A mãe dele, é. Então, e nesse caso ele está dizendo, né, já mesmo, parece que a pessoa deixou mesmo essa fase da vida dela, né, espiritual, já evoluiu mesmo, parece. Então, vamos perguntar se tem alguém que quer comentar isso aí, levantar a questão. Eu quero perguntar. Tá. A gente pode entender essa segunda morte como a perda do perispírito, é isso? Vamos ver o que os outros acham. Acho que não é a perda do perispírito, né? Perda provisória, desculpa. É que você nunca perde o perispírito, né? Mesmo os espíritos superiores, eu acho que ainda tem alguma maneira de interagir com a matéria. Então, acho que ele perde essa materialidade das coisas, né? daquela região. Então, quando vai para reencarnar, ele absorve os fluidos do planeta. Quando ele vai para outro lugar, ele tem que abrir mão dos fluidos de onde ele está, né? Porque ele vai seguir outra esfera. Isso eu mais ou menos entendi, né? Quando você é direcionado a outras moradas, digamos assim, o perispírito tem que ser compatível, né, com a matéria daquela, não sei nem como dizer, ambiência. Mas nesse caso aqui, acho que ele não está se referindo a isso, né? Isso é o que eu não entendi muito bem. E como é que alguém quer comentar alguma coisa? Ô, Vanderlei, eu até queria, mas eu acho que o que eu tenho para comentar deve antecipar um pouco esse assunto aí que a gente está discutindo, que é justamente a estrutura do ovoide, como sendo, na verdade, a incapacidade que o espírito tem de organizar a sua expressão perispiritual, né, no planeta, naquele momento, justamente por conta da deficiência que ele se entregou. Né? Eu não participei da semana passada, que eu estava com um compromisso na família aqui, então eu devo ter perdido alguma coisa. Mas o que eu lembro do ovoide é uma condição que o espírito acaba caminhando por conta de uma fraqueza, de uma ideia, de uma condição de fixação tão forte e tão profunda, que ele se entregando a essa uma espécie de loucura, ele, na verdade, ele não consegue organizar o próprio perispírito como uma forma de se expressar. Então, ele se reduz àquela ideia, e aí o perispírito dele acaba se concentrando numa quase esfera, né? Então, é como se aquilo ali fosse uma doença que não permite que ele possa se organizar, o perispírito dele possa se organizar. Vamos ver essa expressão. Segunda morte. O que é a morte para nós? Nós que estamos aqui no corpo físico. A perda do corpo físico. A perda do corpo físico, né? Quer dizer, você se desvincula do corpo físico. Quando você se desvincula do corpo físico, você fica só com o perispírito, né? Nós, espíritos, princípio inteligente, desenvolvido, com senso moral, inteligência, raciocínio, nós continuamos com o corpo espiritual. Né? O Kardec, ele entende muito didaticamente, né?
ele coloca o entendimento do perispírito como sendo aquilo que não é corpo espiritual, corpo material, e aquilo que não é espírito propriamente dito, né? É o que o perispírito que une o espírito ao corpo físico. Mas o André Luiz vem explicando algumas coisas que ele coloca, por exemplo, corpo mental, né? O corpo... tem várias colocações, mas não vou me prender a isso, não. Ele aqui diz que a gente entende que a morte é a pessoa morrer fisicamente. A segunda morte é uma coisa que eles tratam lá no mundo espiritual, que eles falam lá no mundo espiritual. E o que o André Luiz diz? Já ouvi falar, né? Tenho acompanhado vários amigos à tarefa reencarnacionista, quando atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam ao corpo de carne. Então a gente vê aí que ele, para entrar no corpo físico, ele é como se fosse uma morte, né? A gente, quando vê lá o caso do Sigismundo, que é muito rico, né, para a gente explorar bem, ele diz que o Sigismundo, ele percebeu que o Sigismundo estava perdendo alguma coisa do perispírito. Quer dizer, alguns recursos do perispírito que ele desenvolveu no mundo espiritual, ele não precisaria no corpo físico. Então ele despede aquilo, aquilo se separa como se ele estivesse saindo daquele corpo espiritual, né? Umas partes dele, para mergulhar no corpo físico. Não é isso? Então, esse é o entendimento que o André Luiz tem aqui. E outras vezes, ele disse raras, aliás, tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual, conquistando planos mais altos. A esses missionários, distinguidos por elevados títulos da vida superior, não me foi possível seguir de perto. O que nós entendemos aí? Ele diz, perderam o veículo perispiritual. Entendo que, olha só, quando a gente desencarna, o nosso perispírito, mesmo já tendo se desligado do corpo físico, não estou falando daqueles casos que a pessoa está presa ao corpo físico pelos fluidos vitais. Quando ele está desencarnado, o perispírito dele ainda está encharcado de vibrações muito próximas da matéria. Lógico que isso é o comum, né? Os espíritos mais elevados, eles já se desligam dessas coisas de uma forma mais rapidamente. E ficam lá na esfera, vamos supor assim, uma esfera tipo nosso lar. Uma esfera mais elevada, mas ainda é uma esfera, que eles dizem, de transição, onde os espíritos se preparam para reencarnar ou se preparam para ir para outras esferas espirituais. Ora, o espírito, para sair daquela faixa espiritual, veja só, vamos ver o exemplo deles quando se aproximaram dessa cidade estranha. Eles não poderiam se manifestar ali para os outros perceberem com o perispírito deles na condição em que eles viviam em nosso lar. Vocês lembram o que eles fizeram? Eles começaram a absorver os fluidos daquela região. Passaram mal, sufocaram, uma série de problemas. E, com isso, o perispírito deles se tornou mais materializado, para que eles pudessem ver, né? Aqueles habitantes dali. O contrário procede da mesma coisa. Quando eles vão para ambientes mais elevados,
eles vão ter que se desprender daqueles fluidos pesados. Uma coisa é um espírito que está em missão, ele não é daquela faixa ali. Ele está numa missão como o Gúbio, o André Luiz e o Eloy. Eles não fazem parte daquele meio ambiente, eles são de outra vibração. Quando eles chegam ali, eles se materializam, né, de uma forma inquietante até, e eles, quando eles voltam, de uma forma simples, eles se desprendem daqueles fluidos ali e voltam para o ambiente deles natural. Outra coisa, é semelhante, mas não é a mesma coisa, é um espírito que está em nosso lar, que, como ele disse, o nosso lar é uma colônia de transição. Ou a pessoa se prepara para reencarnar, ou se prepara para ir para outras esferas. O que ocorreu com a mãe do André Luiz, que nem por isso deixou de reencarnar, ela planejou uma reencarnação dela, né? Então, para sair daquele ambiente e para outro ambiente, precisa, quer dizer, alcançar uma condição vibratória mais sutil. Quando ele vai desenvolvendo esses valores, ele chega um momento em que ele se desprende daquelas expressões mais grosseiras do perispírito que caracterizam o nosso lar. Ora, nós estamos falando de perispírito ainda grosseiro em nosso lar, veja só. Mas grosseiro em relação às esferas superiores. Muito bem. E aí eles podem continuar vivendo nessas esferas superiores. O caso do André Luiz, que ele depois ele está trabalhando naquelas câmaras de retificação, ele dorme e ele é como se fosse um desdobramento, ele vai para uma esfera superior onde está a mãe dele, que o recebe. Então ali, o corpo perispiritual, o perispírito dele ficou lá em nosso lar, na câmara de retificação, e ele foi com uma expressão mais sutil do perispírito para a esfera da mãe dele. Isso é uma concessão, houve um trabalho de ajuda para ele ali. Mas ele não teria condições de viver na esfera em que a mãe dele vive. É diferente. Então, é igual a gente aqui. A gente vai deitar, a gente se desdobra, vai com o perispírito. Vamos supor que nós estejamos assim num momento assim extremamente sublime, a gente vai ao nosso lar. Mas a gente não é de nosso lar ainda, né? Então a gente não pode ficar lá, a gente tem que voltar aqui que o nosso veículo está aqui no corpo físico, ele não pode permanecer lá. Eu lembro daquela senhora lá de Curupaiti, né, velho? A Cleonice, né? Berenice, a Berenice, que ela passou mal lá, quer dizer, passou mal, ela entrou num transe, né? E saiu do corpo. Ela viu que ela foi subindo, atravessou o telhado lá da... Ela era evangélica. Atravessou o telhado, foi subindo, escutando. Ela começou primeiro ouvindo uma música, vozes cantando. Perguntou para as pessoas não estão ouvindo nada, não. Um coral. Aí ela entrou num transe, subiu. Foi até onde estava o coral cantando. E ela estava feliz da vida. Estava andando. Ela estava sem perna, né? Mas lá ela estava com perna. Aí ela depois ficou um tempo lá, falou, não quero voltar, não. Ou seja, ela pode ir lá, mas não pode ficar lá. Então, o André Luiz pôde ir lá na esfera onde a mãe dele estava, mas ele não podia ficar lá. Agora, quando a pessoa pode ficar, significa que ela alcançou uma condição de pureza maior no perispírito. E ela se desprende daquele perispírito. A gente não entende direito isso. Eu não entendo direito como é que é isso. O que fica, como é que fica, para onde vai, o que ficou ali, não sei.
Mas o que é certo é que a pessoa é como se fosse uma segunda morte, mas uma morte super abençoada, né? Que vai para a esfera superior. Tá bom? Eu acho que isso aí ficou claro. Hein? Alô? Para mim ficou. Sim. Sandra? Olha, eu vou ter que encarnar mais algumas vezes para entender isso, mas eu estou de boa com isso, eu não tô encucada com isso, não. Eu aceito a minha falta de capacidade de compreender. Não, a Vanderlei, falta de capacidade não é só sua, não. Eu sei disso. Porque ele não explica aqui. Quer dizer, a gente sabe aqui que o corpo, quando morre, a pessoa morre, o corpo vai ser enterrado ou vai ser cremado. Ele não explica aqui se o perispírito se desfaz, se o perispírito é enterrado, entendeu? Ele não diz aqui. Ele não explica isso para a gente. E a gente entende que eles dizem muitas coisas, o que podem dizer, eles não podem entrar em detalhes, porque as coisas não são muito materiais, porque nós entendemos as coisas materiais, grosseiras. Morreu para a gente ter um corpo que vai para o cemitério, ou é queimado, né? Eles não entram nesses detalhes. Eles estão traduzindo para o nosso entendimento que as nossas referências são essas. É igual como se você fosse explicar na Idade Média para um cavaleiro daquele que estava nas cruzadas, explicar para ele que o mecanismo do celular, WhatsApp, né? Hoje, nem todo mundo entende isso, né? Eu estou nesse grupo aí. Não é mesmo? Então, a gente tem que se contentar com isso e guardar essas questões para quando a gente desencarnar, a gente procurar saber como é que o que acontece com o perispírito nessa segunda morte que vai para lá. Ele vai trazer para a gente algumas explicações que são importantes para a gente. Tem uma explicação lá no livro dos médiuns que fala mais ou menos que, embora nosso espírito seja eterno, o corpo espiritual pode sofrer muitas alterações durante o processo evolutivo. Então, aí, a gente não vai entender tudo isso, porque a gente ainda não chegou, né? Na época de entender, vamos ser simples assim. É isso aí. Tá bom? Então, vamos lá. Você quer ler para a gente? Hein, Sandra? Quer ler para a gente? Leio sim. Onde paramos? Cadê? Achei. Gúbio sorriu e considerou. Sabes assim que o vaso perispirítico é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Então, dá uma paradinha aí. Ele está dizendo aqui o quê? Que o perispírito ele é transformável e perecível. Quer dizer, quando esse perecível significa que ele se transforma, quer dizer, ele não acaba, né? Quer dizer, transformável e perecível. Na verdade, tem muitas qualidades, né? Porque a gente já viu que ele é plástico, né? Lá na transformação daquela mulher, né? E, e aí tem muitas características e capacidades, né? Embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Sim. Né? Então a gente tem que se contentar
com isso aí. Tá bom? Continua? Continua. Sim, acrescentei reticencioso em minha sede de saber. Acho que o André Luiz está aí mais ou menos como a gente, né? Viste, companheiros, prosseguiu o orientador, que se desfizeram dele rumo a esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar. E observaste, irmãos, que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispirídicos para renascerem na carne terrestre. Eu me Tá, vamos lembrei aí parar do aí. Segismundo, né? Vamos parar aí. Olha só o que ele diz aqui, ó. Viste, companheiros, que se desfizeram dele, do perispírito, rumo a esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar. Quer dizer, o Gúbio é um espírito com uma bagagem muito importante. Está lá em nosso lar. Tem conhecimentos profundos. Mas ele está dizendo que eles não têm condição de sondar essas esferas. Ele não tem. Dirá nós, né? Então, ele tem as limitações dele. Ele sabe que a gente investigar isso não é de grande utilidade. É bom saber que esse perispírito vai se transformando, que você, quando vai para uma esfera superior, você não vai com aquele perispírito nas mesmas condições que está, por exemplo, lá em nosso lar. Não vai. Né? E saber que isso é importante, que à medida que você vai avançando, o espírito vai se desligando da matéria. Né? Muito importante isso. Isso é um estado de alma que a gente está longe de imaginar como é que é. Né? Mas é bom ele colocando isso, vai abrindo para a gente um entendimento de como é impressionante essa elevação espiritual do mundo maior. Né? E ele fala assim, ó, que observaste irmãos que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispíritos para renascerem na carne terrestre. Então, quando vai reencarnar, o caso do Sigismundo, que ele tinha uma bagagem maior, embora tivesse problemas para resgatar, ele precisou se desprender de muitas coisas ali, de recursos perispiríticos que não seriam de utilidade para ele aqui. Vai, continua aí. Os primeiros são servidores enobrecidos e gloriosos no dever bem cumprido, enquanto os segundos são colegas nossos, que já mereceram a reencarnação Que já trabalhada. merecem. Que já merecem, né? Já merecem, desculpa. Já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessores. Mas, tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perdem um dia a forma perispiritual. Pela densidade da mente saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegem em centro de interesses fundamentais. Elegeram, né? Desculpa, gente, eu estou me adaptando ao óculos, estou fazendo umas confusões aqui na letra, tá? Fica tranquila que o que eu puder, eu vou Tá acertando. bom. Grande número nessas circunstâncias, mormente os participantes de condenáveis delitos, imanta-se aos que se lhes associaram nos crimes. Se o discípulo de Jesus se mantém ligado a ele por meio de imponderáveis fios de amor, inspiração e reconhecimento, os pupilos do ódio e da perversidade se demoram unidos sob a orientação das inteligências
que os entrelaçam na rede do mal. Enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar-lhe as faculdades de expressão, purificá-la nas correntes iluminativas do bem e engrandecê-la com a incorporação definitiva de princípios nobres, é desenvolver nosso corpo glorioso na expressão do apóstolo Paulo, estruturando-o em matéria sublimada e divina. Essa matéria, André, é o tipo de... Vamos parar aí, vamos ver. Okay. Vai tendo coisa aí, né? Então, ele fez referência aos espíritos nobres que vão para esferas superiores. E outros mais comuns, né? Que ele diz assim, feito nós, né? Quem dera, né? Que eu fosse feito ele. Os primeiros são enobrecidos e gloriados no dever bem cumprido, enquanto que os segundos são colegas nossos, que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessores. Olha só. Quer dizer, tem gente intercedendo. Quer dizer, se nós estamos nessa condição, teve gente que no plano espiritual intercedeu por nós, confiando que nós sairíamos bem-sucedidos com o aprendizado dos ensinos do Cristo, né? Mas ele diz que tanto como eles que perdem essas expressões perispirituais, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos também perdem um dia a forma espiritual. Olha só. Ele vai descrever aí como é que funciona isso daí. Os outros, aqueles dois, eles foram sublimando e subiram. Os outros foram merecendo reencarnar. Olha só, que já merecem a reencarnação. Então, se nós estamos... Por isso que eu fico imaginando que o suicídio é uma tremenda ingratidão. Que a pessoa reencarna para... E quando ela reencarna, ela tem intercessores, né? Tem gente que está abonando a nossa vida. E se a gente chega aqui no meio do caminho, a gente pula fora para cair numa situação grave, isso é muito triste, né? Então ele diz, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos também perdem um dia a forma perispiritual. E como é que vai funcionar isso daí? Aí ele diz aqui, ó, pela densidade da mente. Quer dizer, a mente densa significa o quê? Uma mente não espiritualizada. A mente densa é uma mente pesada, é uma mente com vibrações negativas, com sentimentos inferiores, que acumula imperfeições, sentimentos como ódio e tudo mais. Isso faz a mente ficar densa, pesada, né? Por densidade da mente, ele nem fala por peso, né? Porque o perispírito não tem peso. Ele fala densidade da mente, está trazendo para a gente entender mais ou menos como funciona isso. Saturada de impulsos. Você imagina assim, se a nossa mente fosse formada como um leite, por exemplo, ela seria bem líquida, né? Mas se a nossa mente for uma mente de leite condensado, ela é muito densa. Pode ser gostoso, com leite condensado pode ser gostoso, mas uma mente densa desse jeito não é bom, né? E todo mundo está satisfeito. Teve um pensador que falou, como é que é? Que... Eu esqueci como é que é. Todo mundo está satisfeito com o bom senso que tem. Ninguém reclama assim, poxa, eu não estou satisfeito com o meu bom senso, não. Todo mundo está satisfeito. Não, eu acho que é assim, eu vou fazer assim. Está satisfeito. O pessoal reclama de outras coisas, mas deveria parar para pensar na condição do bom senso que traz.
Então, pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, olha só. Então, os impulsos inferiores, mais próximos da materialidade da vida, esses impulsos inferiores tornam a mente densa. Ou seja, a pessoa que só quer o que a matéria pode oferecer a ela, o poder, né? A riqueza, o poder, a violência, essas coisas todas que a gente vê, isso torna a mente densa, né? Vanderlei, Oi. voltando lá a pergunta que eu fiz, se a segunda morte, né, seria a Sim. perda, né, do perispírito, ele fala aqui novamente, ó, que os espíritos, né, ignorantes, maus, transviados, também têm um dia Também vou perder. a forma perispiritual. Aí aqui ele está falando de forma, né, e não Isso. do perispírito de fato, né? Exato. É a forma, porque no caso deles, eles não perdem o perispírito como os outros perdem, né? É diferente. É a forma perispiritual. Então, pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. Quer dizer, a pessoa busca, ela vai. Quando você olha assim, vê, por exemplo, uma Cracolândia, a gente olha assim, como é que a pessoa pode buscar aquilo ali antes dela ir para lá? Ela sabe que aquilo ali não é bom, é desagradável. A pessoa é como que atraída para aquilo, para a droga, para as baladas, essas coisas todas que tem esse clima. Você vê que ali exterioriza o clima mental das pessoas que estão ali. Você vê um filme do pessoal que tem até família e tudo, eles vão em busca de ambientes, são ambientes que, notadamente, são desagradáveis, mas são desagradáveis para quem não gosta daquilo, para quem gosta é aquilo que é bom, né? Então, aquilo ali está em harmonia com a densidade da mente de cada um. Você busca um centro espírita porque você sente atraído por uma vibração mais elevada, pelo aprendizado, né? Se você está querendo servir aos impulsos inferiores, não é ali que você vai buscar. Então, em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centros de interesses fundamentais. Ou seja, nós temos os nossos centros de interesse. E nós podemos definir, perseguir esses centros de interesse. De repente, o meu centro de interesse não é esse, mas eu começo a buscar aquele centro de interesse. Por exemplo, uma pessoa que tem o hábito de beber socialmente, como o pessoal diz, né? Socialmente, ela vai buscar ambientes que não são ambientes pesados, vamos dizer assim, ao nosso ver. Você vê lá daquele livro do Sexo e Destino, né? Aquele senhor está sentado na sala, mas ele gosta de beber. Ele não foi beber uma bebida e ficar embriagado. É o Cláudio... Esqueço o nome dele. Marcelo que gosta de... Cláudio Nogueira. Cláudio Nogueira. Os espíritos que estão observando aquilo ali dizem o quê? Aquele espírito não está forçando ele a fazer alguma coisa. Os dois se afinam, estão em harmonia. O espírito gosta daquilo como o Cláudio Nogueira gosta daquilo. Então eles ficam ligados. E a vida dele foi essa por muito tempo.
Até que, de repente, quando ocorre a morte da filha dele, por culpa dele, nas condições graves, né? E ele entra em contato com o espiritismo, lê aquela página de amar os inimigos, né? Vê lá a visão espírita que não é de condenar a pessoa, mas é de ter piedade da pessoa que comete um crime daquele, né? Faz aquilo. Ele muda o centro de interesse dele. Ou seja, o centro de interesse ele é comandado pelos hábitos da pessoa e pela vontade. Os hábitos da pessoa, eles fazem um automatismo. Mas quando a pessoa se esclarece, ela opera a mudança do seu interesse, né? E começa a mudar. É o que ocorre com ele muda mesmo, né? Então, aqui, a gente observa se a pessoa fica... Até então, ele ficou gravitando pelos impulsos inferiores dele. E ele conseguia se afinar com aqueles espíritos inferiores iguais a ele. Não espíritos piores do que ele, iguais a ele. Mas quando ele muda, até aqueles que são iguais a ele começam a sofrer uma transformação também pelo que ele faz, né? Interessante isso, né? Então, um grande número, nessas circunstâncias, mormente os participantes de condenáveis delitos imantam-se aos que se lhes associaram nos crimes. Aí ele faz uma comparação, né? Os espíritos que se associam com a violência, com a criminalidade, com qualquer coisa, né? Com as coisas, muita coisa ruim aí. Mas também o discípulo de Jesus se mantém ligado a Jesus através de imponderáveis fios de amor, inspiração e reconhecimento. Então, quem está buscando o gato ali? Está entrando um gato aqui em casa. Aí a gente observa que os espíritos são ligados, eles se associam nas vibrações daqueles que fazem o que eles fazem. Então, quando você vê uma pessoa cometer um crime, não que ele não tenha responsabilidade, claro que tem, mas ele tem uma vinculação com entidades espirituais que se associam a eles. Da mesma forma, os seguidores de Jesus que estejam vigilantes, eles vão buscar, né? Vão se ligar a Jesus através de imponderáveis fios de amor. Olha a diferença que tem. Os pupilos do ódio e da perversidade se demoram unidos sob a orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Lê de novo esse pedaço que vem agora. Enriquecer. Oi, qual pedaço? Enriquecer a mente. É no finalzinho que você estava lendo. Enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar-lhes as faculdades de expressão, purificá-la nas correntes iluminativas do bem e engrandecê-la com a incorporação definitiva de princípios nobres é desenvolver nosso corpo glorioso na expressão do apóstolo Paulo, estruturando-o em matéria sublimada e divina. Poxa, legal, né? Então, quando a gente está numa reunião de estudo, prestando atenção, né, assimilando, a gente está enriquecendo a mente de conhecimentos novos. E se nós estivermos aperfeiçoando as faculdades de expressão, purificá-la
as correntes iluminativas do bem, engrandecê-la, nós vamos desenvolver o corpo espiritual, tornando-o de matéria sublimada e divina, né? Ou seja, tá na nossa. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista de um rapaz que escreveu um livro analisando o mundo, né? Estou dizendo que existe uma. Ele falou muita coisa interessante, sabe? Eu vou dizer uma coisa legal: os problemas do mundo, né? Que as pessoas ficam interessadas em enriquecer e elas não ficam felizes, né? Ele disse um negócio que eu achei muito legal. Ele contou um quadro assim, um quadro verdadeiro da humanidade, os problemas que a gente está vivendo, morais, problemas econômicos. É muito bom o quadro que ele fez. Aí ele diz, mas a coisa boa é que todas as religiões ensinam para a pessoa fazer o bem ao próximo. O problema é que as pessoas não vivem isso. Olha só, muito legal, eu gostei dessa. Quer dizer, não basta a gente ter os conhecimentos, frequentar os templos, ouvir as lições elevadas, não basta. Isso é importante. Pode falar. Eu lembrei, você falando, né, das oportunidades que a gente tem, né, para melhorar esse padrão da nossa mente, né? A gente está aqui no estudo. Eu lembrei do grupo lá do Memória do Suicida, né? Tem um grupo que começa a se dedicar, né, ao estudo, a participar dos trabalhos de caridade, de ajudar, né? E os outros lá que ainda estão na parte inferior, né? Aí você vê, mesmo naquela condição ali que eles chegaram, eles tiveram várias oportunidades de se melhorar, né? E uns abraçam e outros não, né? Igual a gente aqui, né, Vanderlei? É isso aí. A gente vai percebendo que em toda parte, em todas as condições, o amparo espiritual é muito grande. Nós temos conhecimentos que já estão de posse do mundo. Nós temos orientações excelentes. Então é preciso... a gente não pode se queixar disso. Não pode. Tem que só focar, né? Isso aí. Deixa eu ver agora. Vanderlei, Pode falar. eu estava aqui pensando, né, que essas situações, né, são assim reflexos, né, das escolhas que fazemos. Você vê, anteriormente a gente leu lá que o marido da moça que trabalha numa fábrica, só por ele ter começado a frequentar um grupo de oração, as coisas já mudaram, né? Isso é um passo mínimo, né? E aqui ele diz assim, nesse trecho aqui ele diz, se a gente escolher, né? Aqui, purificá-las nas correntes iluminativas e engrandecê-la com incorporação definitiva, quer dizer, se esses passos, né, rumo aos ensinamentos de Jesus forem constantes, né, perseverantes, isso vai se alterando gradativamente e me parece que isso incorpora na gente, tanto que causa uma transformação, inclusive, como Paulo está dizendo lá, no nosso perispírito, né? É muito consolador isso, né? Você destacou um ponto importante, Sandra. A gente vê o seguinte, quando a gente olha para a gente, faz a avaliação no fim do dia, ou mesmo durante o dia, percebe alguma deficiência de ordem moral que a gente tem, isso é um indicativo, isso aí é uma ajuda espiritual para a gente focar, né, trabalhar esse ponto. Não adianta a gente chegar e jogar isso daí por baixo do tapete, não adianta.
A gente só cresce encarando a situação e fazendo esforços. E a gente sabe que isso não muda de repente, mas muda ao longo do tempo, se nós trabalharmos nisso. Se eu tenho uma certa dificuldade numa determinada área, eu tenho que buscar me afastar das coisas que me inspiram para aquela área. Tem que me afastar. É um passo, né? E é muito interessante que, às vezes, os próprios companheiros... É um negócio interessante, você pode ver. Se a pessoa não gosta de beber, não gosta não, se a pessoa não bebe, não precisa não gostar. Só pode até gostar, mas não quer beber, o pessoal bota a bebida no copo e põe na sua boca. Paga para você. Diz que os benefícios que aquilo traz. Se a pessoa não fuma, a pessoa coloca, faz 1000 argumentos para você fumar. É impressionante. Mas se você gosta de beber, ninguém paga para você beber. Ninguém. Quando você pede um cigarro, se você fuma, a pessoa, poxa, vai comprar o seu cigarro, né? Assim que funciona, né? É impressionante. Então, quando a pessoa vai rompendo as pessoas chega uma hora que elas desistem. E aí você não precisa nem se afastar deles. Eles acabam se afastando de você, né? É interessante isso. André Luiz está aí? Oi, estou sim, Vanderlei. Então aí continua aí. Essa matéria, André. Essa matéria, André, é o tipo de veículo a que aspiramos, ao nos referirmos à vida que nos é superior. Estamos ainda presos às aglutinações celulares dos elementos fisioperispiríticos, tanto quanto a tartaruga permanece algemada à carapaça. Imergimo-nos dentro dos fluidos carnais e deles nos libertamos em vicioso vai-vem, através de existências numerosas, até que acordemos a vida mental para expressões santificadoras. Somos quais arbustos do solo planetário. Nossas raízes emocionais se mergulham mais ou menos profundamente nos círculos da animalidade primitiva. Vem a foice da morte e cega-nos os ramos dos desejos terrenos. Todavia, nossos vínculos guardam extrema vitalidade nas camadas inferiores e renascemos entre aqueles mesmos que se converteram em nossos associados de longas eras, através de lutas vividas em comum, e aos quais nos agrilhoamos pela comunhão de interesses da vida evolutiva em que nos encontramos. Tá bom, vamos comentar isso aí? O Google vem desenvolvendo, ele traz para a gente, né, que a gente, o perispírito, ele se molda conforme os nossos interesses e os nossos pensamentos, né? Aquilo que a gente alimenta. Então ele traz logo no fim desse parágrafo, que foi logo o início que eu li, né, ele diz: estamos ainda presos às aglutinações celulares dos elementos fisioperispiríticos. Aí ele faz uma comparação interessante, tanto quanto a tartaruga permanece algemada à carapaça. Imergimos-nos dentro dos fluidos carnais e deles nos libertamos em vicioso vai-vem. Ele diz que a gente faz isso durante muitas, né, numerosas existências, até que a gente consiga acordar com essa vida mental que ele disse ali em cima, né? A gente tentando se fixar no bem, tentar se incorporar de maneira definitiva aos princípios nobres, para que a gente consiga se libertar dessa materialidade que ainda faz parte do nosso perispírito, por causa dos nossos desejos e dos nossos interesses, né? Então, acho que mais ou menos dessa parte aí eu entendo que é isso que ele está trazendo para a gente, né? A gente, conforme os nossos interesses, os nossos pensamentos e atitudes, a gente se fixa
né, em regiões inferiores do nosso perispírito. Ele fica pesado, aquela densidade que a gente estava vendo antes, né, nos impede de ir para as esferas superiores. Né? Enquanto a gente não tentar sublimar nossos pensamentos através de atitudes do bem, mudar nossos interesses, né? Voltar nossos pensamentos para as coisas boas, a gente vai ficar preso a isso. Que há muito tempo, provavelmente, a gente já está. Né? É isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Ô, Vanderlei, nesse último pedaço aí do texto, que ele fala que a foice da morte cega-nos os ramos dos desejos terrenos. Aí ele fala que na verdade, os nossos vínculos guardam extrema vitalidade nas camadas inferiores, e ele diz que nós renascemos entre aqueles que guardam interesses comuns aos nossos. Isso não dá uma ideia de que a nossa condição, pela nossa condição interior, a gente vai estar sempre sendo empurrado a um grupo, a aquele conjunto que se afeiçoam aos nossos interesses, seja no crime, seja no bem, digamos, favorecendo a manutenção da condição anterior. Isso é como se fosse meio que uma regra geral, né? Uma consequência normal por conta da afinidade. Posso pensar assim? Você pode, só não pode entender Botar regra geral. que isso é uma fatalidade, né? Tá. Isso permanece. Pode falar. Eu tinha uma dúvida. Deixa ele falar aí primeiro. Fala aí. Ok. O meu pensamento, então, levou à seguinte ideia. Então, mesmo com essa questão de afinidade, aí a gente entende que possa, naquele grupo, renascer também espíritos em trabalho e missão, que possam, de repente, quebrar toda aquela harmonia, toda aquela afinidade, dando ensejo, por exemplo, a uma libertação de ideias, a uma mudança de visão. Por mais que a afinidade natural dos espíritos possam reuni-los, a bondade de Deus pode permitir que ali naquele meio também possam vir espíritos que possam ensejar ideias novas, sugestões, comportamentos, ajudando, por exemplo, aqueles que estão digamos, mais próximo da mudança de ideia a ganhar força, a ganhar interesse numa modificação. Isso também digamos, é compreensível pelo que a gente vê, né? Dentro de um grupo, muitas vezes, você tem pessoas que representam uma luz de ideia nova que ajuda a quebrar, né? Aquela condição natural que tem de todos eles, né? Você vê, isso aconteceu com Jesus, né? Jesus é o maior exemplo da misericórdia, da bondade de Deus, que trouxe à humanidade um ser com a pureza, com a vivência do amor, para nos ensinar a sair desse vai e vem inútil que às vezes a gente se encontra. Mas a humanidade não o quis muito tempo, né? Logo rejeitou. Então, as pessoas, a gente já viu antes, que ele faz uma colocação na outra reunião, que nós funcionamos como satélites uns dos outros, nós nos atraímos. E aqueles que têm um poder de atração maior acabam liderando e condicionando as pessoas. Então, é natural e faz parte da vida que as pessoas se aproximem, sejam atraídas para grupos semelhantes. Agora, todas as pessoas recebem orientações muito importantes durante a vida, no mundo espiritual e durante a vida física. São recursos para ela modificar o modo de pensar, o modo de agir, de sentir. Então, se ela permanece, ela vai ter que lutar contra a força de atração dos outros, que coincide com as próprias tendências dela. Enquanto ela não superar isso, ela não consegue se libertar. Então, o processo de libertação é um processo que exige esforço muito grande
dedicação, perseverança constante, né? É o que ele disse com relação àquela mulher lá em cima. O André Luiz perguntou, mas ela não vai conseguir se libertar dela? Não vai, se ela trabalhar continuamente na prática do bem, ela vai se desligar dela, né? Então, para a gente vencer, é isso aí. Tá? E, às vezes, existem pessoas que já estão esclarecidas e que pertencem àquela comunidade de espíritos, aquele grupo de espíritos com problemas, que já se esclareceu e que vai ali para viver de uma forma em que ele vença as tentações que ele tem dentro dele. Entendeu? É isso aí. Fala, Oi, Sheila. Sheila. Eu não sei, Vanderlei, eu queria tirar uma dúvida. Quando o Gúbio fala, né, que eles estão desencarnados, ele, André, Eloy, quando ele fala, estamos ainda presos às aglutinações celulares, né, de fluido perispiríticas, é por isso que, normalmente, quando se vê um espírito, ele traz aquela forma que mais marcou a encarnação dele com aquela pessoa, são essas aglutinações que eles estão ainda imantados, porque ele está desencarnado, né? É o que ele fala, estamos presos ainda às aglutinações celulares, né, dos elementos físio-perispiríticos. Eu não vejo essa coisa no aspecto da forma, não, viu, Sheila? Eu vejo isso na essência do perispírito. O perispírito que ele coloca deles, do comum aí, ainda está muito preso, muito vinculado à materialidade da vida, né? Sim. Da questão material. Você vê, a pessoa desencarna, mas ela quer voltar para cá, muitos ficam nessa situação. Você vê, o André Luiz, ele lá em nosso lar, ele estava preocupado com a família dele, né? E outros estão preocupados com a fortuna, outros. Então, o foco deles é voltado muito para a terra. Certo. Tudo deveria estar voltado para o alto. Poxa, eu saí do corpo físico, tem que olhar para cima, o que me aguarda, o que eu preciso fazer, entendeu? Entendi. A gente cria laços com os nossos adversários, mas podemos criar laços com os espíritos elevados, né? São escolhas. Então, essa prisão às questões materiais, isso não é uma coisa fácil da pessoa de se desligar. Então, o processo de morrer é relativamente fácil, né? Desencarnar. Desvincular-se das atrações da matéria, até aqueles que já partiram, né? Você vê naquele livro E a Vida Continua, aquele casal, né? Aquela moça, senhora, ela está muito fixada na vida material. É uma pessoa boa, né? Você vê que ela é atendida, é amparada e tudo. Mas ela está ainda, não está nem podendo ser esclarecida de imediato, porque ela está muito focada na vida material, né? Está preocupada, quem é que está pagando esse hospital para a gente? Essas coisas. Tem um livro que ela é o próprio espírito, é uma senhora que trabalhou diretamente com o Divaldo. Ela é Além da Vida, se eu não me engano, e ela teve um sofrimento muito grande, muito presa ao marido que ela ficou. Ela própria escreveu o livro através das mãos do Divaldo. É um livro bem antigo. Além da Morte. Além da Morte, é isso mesmo. Otília Gonçalves. A Otília Gonçalves, é isso aí. Muito bem, mas isso aí é um negócio interessante. A gente vê os apegos, né? Às vezes, são coisas pequenas em que nós nos apegamos.
o meu lugar na mesa, a minha caneca. Uma vez eu falei sobre da minha caneca, o pessoal morreu de rir lá por causa de um lá que tinha uma caneca dele. Minha caneca. Então a gente tem coisas assim que a gente não se... Você está me deixando numa situação ruim, porque eu tenho um lugar na mesa e eu tenho uma caneca, mas ela tem meu nome. Tem seu nome, né? Aí, se você não usar a sua caneca, vai ser uma ingratidão para quem te deu. Né? Tem razão, cara. É isso aí. Mas eu digo coisas assim que às vezes se tornam obsessivas, né? Que a pessoa fica muito presa naquilo ali, né? A minha casa, né? Muitos espíritos ficam presos à casa, né? Vanderlei, a gente tem até a minha padaria, né? Minha farmácia. É isso aí. Então, agora, isso daí, se você colocar as tendências da pessoa, os prazeres que a pessoa se habituou, né? A pessoa fica muito presa, né? A Dona Ivone tem um caso lá do senhor muito simples, né? Que ele ficou vivendo no ambiente espiritual assim que ele criou ali, que era da vida física dele, ficou preso ali. Os espíritos tiveram um trabalho grande ali para retirá-lo de lá, né? Comprar. É isso aí. Tá bom? Então é isso aí, minha gente. Encerramos, né? Então a gente vê aqui, vem a foice da morte e cega-nos os ramos, né? Quer dizer, corta-nos os ramos dos desejos terrenos. Todavia, nossos vínculos guardam extrema vitalidade nas camadas inferiores e renascemos entre aqueles mesmos que se converteram em nossos associados de longas eras, olha só, através de lutas vividas em comum, e aos quais nos agrilhoamos pela comunhão de interesses, é mútuo, né? Da linha evolutiva em que nos encontramos. É impressionante isso, né? Então, nós vamos deixar para a semana que vem. Já passou tão rápido. Vanderlei, essa imagem é muito profunda, porque a foice da morte cega os ramos, porém nossas raízes ficam lá. Isso aí. E o que acontece? A gente brota de novo ali no meio, né? É uma imagem bastante profunda, dá para a gente ver mesmo a ideia dele colocar a nossa ligação à interioridade da Terra, nossas raízes. É verdade. Então a gente tem que... O melhor caminho é a gente enriquecer a mente com coisas elevadas e fazer esforços contínuos na prática do bem, né? Isso é que ele está orientando a gente. Vou pedir para a Verinha fazer a nossa prece, né? Boa tarde a todos. O Vanderlei pediu para... Agora minha voz está saindo, graças a Deus. Estava tão rouca. Então, boa tarde. Vamos fazer a nossa prece, agradecer a Deus por esses momentos tão bons, né? Que nós nos reunimos como verdadeiros amigos e irmãos. Então, querido Jesus, nós aqui estamos, Senhor, reunidos em seu nome, estudando a doutrina espírita, abrindo os nossos corações, as nossas mentes, permitindo que todos esses conhecimentos nos penetrem, nos enriqueçam a vida. E nós agradecemos do fundo de nossos corações, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos oferece. Nós estamos reunidos aqui em trabalho e nos lembramos daqueles, Senhor, que não o conhecem ainda, que eles sejam amparados e que despertem para essa vida
tão boa, tão importante do nosso crescimento para Deus. Nós rogamos nesse momento, Senhor Jesus, por todos aqueles nossos irmãos em necessidade, nos hospitais, nos lares, nas ruas. Rogamos por todo o pessoal médico, pessoal da saúde, sempre nessa luta que não parece terminar. Rogamos também pelos nossos irmãos em guerra, que esses corações possam, Senhor, abrir para receber a mensagem da paz, da importância da paz. Muito obrigada, Senhor, que a sua paz se faça em todos os corações, onde quer que seja. Obrigada, Senhor, graças a Deus.